Boa tarde, queridos alunos do oitavo ano C. Dando continuidade à revisão, a gente vai ver agora uma revisão sobre fatoração de polinômios. Vocês peguem, procurem o assunto e olhem novamente. Eu vou dar um exemplo dos tipos de fatoração de polinômios. O primeiro tipo é fatoração por evidência. Então eu tenho ax mais bx. Então aí como é que eu vou fazer minha fatoração por evidência? Eu vou ver qual é a letra que repete. A letra que repete é o x. Então vai ficar x vezes, e entre parênteses eu coloco ax dividido por x dá a, mais bx dividido por x dá b. Então minha fatoração ficou x, que é a letra em evidência, a letra que repete, e dentro do parênteses quem não repete, a mais b. Segundo tipo, fatoração por agrupamento. Eu tenho ax mais bx mais AY mais BY. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar nas duas primeiras quem é que repete? O X. Então fica X vezes. Quem não repete eu coloco entre parênteses A mais B. Nos dois últimos, quem é que não repete? Quem é que repete? O Y mais Y. E quem não repete? A mais B. Depois eu faço de novo. Então quem é que vai repetir agora? O parênteses A mais B. Vezes o que não repete, x mais y. Fatoração trinômio quadrado perfeito. Quando é que um trinômio é quadrado perfeito? Quando o meio dá a resposta. Como é que eu vou saber isso? Então eu tenho esse exemplo. x2 mais 6x mais 9. Então eu vou fazer as extremidades, vou tirar a raiz. Raiz de x2, x. Raiz de 9, 3. Como é que eu vou saber se o meio é 6x? Então eu faço a definição. 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo. Então vai ficar 2 vezes x vezes 3. 2 vezes 3, 6x. Então, como deu 6x, então o trinômio é quadrado perfeito. Toda vez que você tiver essa alteração, você tem que fazer isso. Tira as raízes da extremidade e o meio, como é que você descobre? Você faz 2 vezes o valor das duas raízes. 2 vezes o primeiro termo, que a raiz de x2 era x e a raiz de 9 era 3. 2 vezes x vezes 3. Então deu 6x. Só é trinômio perfeito se der o resultado do meio. E o última fatoração é diferença de quadrados. Eu tenho x2 menos 9. Aí eu vou tirar de novo a raiz. Raiz de x2, x. Raiz de 9, 3. Como é que eu faço minha fatoração? Se eu faço os resultados, faço x mais 3 vezes x menos 3. Então, esses tipos de fatorações é que vocês vão usar nessa revisão. Então, primeira questão, ele diz: assinale a alternativa que não representa um trinômio do quadrado perfeito. Então aqui você vai marcar apenas uma alternativa aqui, usando aquela explicação que eu disse. Você vai tirar as raízes da primeira e da terceira, e para saber se é um trinômio perfeito, tem de dar a resposta aqui do meio. Se der, você não marca, você só vai marcar que der trinômio perfeito. Como é que eu disse? 2 vezes o valor da primeira raiz vezes o valor da segunda raiz. Quando você multiplicar, der o meio, é trinômio quadrado perfeito. Então você vai marcar a alternativa. Questão 2. A questão 2 ele diz: sabendo-se que 2x menos y é igual a 20, que a mais b mais c é igual a 12, nessa condição, fatore o polinômio a 2x menos y mais b 2x menos y mais c 2x menos y, e dê o valor numérico. Então aqui vai ser a fatoração por evidência. Você vai ver o que repete e depois coloca o que não repete. Depois que você colocar, você vai substituir o valor. Quando você substituir os valores deles, você usa a multiplicação. Então você vai multiplicar 20 vezes 12. Questão 3. Questão 3 ele diz: determine o perímetro de uma figura geométrica cujo formato é um retângulo, com medidas dos lados são ax, 2ax mais x. Então, o que é perímetro? O perímetro é a soma dos lados. O retângulo tem quantos lados? 4. Então, para você fazer o perímetro, você vai fazer 2 vezes ax mais 2 vezes, aí bota entre parênteses, 2ax mais x.
Então você vai multiplicar, vai eliminar primeiro os parentes, depois vai colocar semelhante com semelhante, somar e aí você encontra o perímetro. Questão 4. Fatório os polinômios abaixo. Então aqui tem dois tipos de fatoração. Essa primeira, que é a fatoração por agrupamento. Você vai pegar as duas primeiras e ver o que repete. O que repete você coloca em evidência e o que não repete você coloca entre parênteses. E aqui também, você vai, as duas outras também, você vai ver o que repete e o que não repete você coloca em evidência. E depois você vai fazer de novo outra fatoração por evidência, então é fatoração por agrupamento. E a letra B, você tem de ajeitar aqui, olha, esse mais não é mais. Olha, eu vou mostrar como é. Você apaga e coloca menos, tá certo? Então aqui vai ser a diferença de quadrado. Você vai tirar a raiz quadrada de x2 e a raiz quadrada de 81 e escrever como eu expliquei lá. Eu expliquei os 4 tipos de fatoração. E o 5, ele diz quanto medular de um quadrado que tem uma área de x2 mais 10x mais 25. Então aqui você já sabe que esse é um trinômio quadrado perfeito. Então você vai achar justamente a área. Então você vai fazer raiz de x2, aí acha o valor. Raiz de 25 e acha o valor. Aí soma e eleva a 2. Como você quer saber o lado, então como é a área de um quadrado? A área é L ao quadrado. Então L vai ser a raiz de A. Então L vai ser a raiz desse que você escreveu. É x mais tanto elevado a 2. Você corta o 2 é a raiz e o resultado é o lado. Bons estudos, foque na atividade.